Magia não começa com rituais, velas ou invocações. Ela começa com uma pergunta filosófica: o que é a realidade? Existe uma tradição que tentou responder isso de forma profunda e acabou se tornando a base de todo o ocultismo ocidental. É dessa raiz que nascem a magia cerimonial, a cabala hermética e até a forma espiritual de estudar o tarô. Essa base se chama hermetismo. E nesse vídeo você vai entender o que é o hermetismo, de onde ele surgiu, quem é Hermes Trismegisto, quais são os textos principais e por que essa tradição é o alicerce do ocultismo ocidental, inclusive da visão profunda do tarô. Mas tem um problema, porque hermetismo foi reduzido hoje a frases soltas de internet como se fosse pensamento positivo ou lei da atração. Isso não é só raso, como distorce completamente uma tradição filosófica que fala sobre consciência, realidade e transformação interior. Hermetismo é uma tradição filosófica e espiritual baseada em textos atribuídos a Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto é uma figura simbólica que une dois deuses antigos: o Hermes da tradição grega, ligado à mente, à linguagem, à mediação entre os mundos, e Thoth, da tradição egípcia, o deus da sabedoria, da escrita e da magia. O nome Trismegisto significa 3 vezes grande, indicando uma sabedoria que atua nos níveis espiritual, mental e cósmico. Os principais textos herméticos são o Corpus Hermeticum e o Asclépio, não é o Kybalion. Esses textos surgiram nos primeiros séculos da Era Comum, no Egito, sob forte influência grega. Não é uma religião organizada, é uma filosofia espiritual sobre a natureza da realidade e da consciência humana. E quais são as ideias centrais do hermetismo, Luna? A primeira delas, com certeza você já ouviu falar, é que o universo é mental. A realidade não é apenas a matéria sólida, é o mundo físico, é uma manifestação de níveis mais sutis de consciência. A mente, ela não é um detalhe da existência, ela faz parte da própria estrutura do cosmos. A segunda ideia é que o ser humano é um microcosmo. Tudo que existe no universo existe em algum nível dentro de nós. Por isso, o autoconhecimento não é só um processo psicológico, é uma forma de conhecer a própria estrutura da realidade. E a terceira ideia é que conhecimento é transformação. O hermetismo fala de gnose, um conhecimento direto da verdade espiritual. Não é aprender conceitos, é expandir a consciência. E existe ainda a ideia de que a alma se esquece e ela precisa se lembrar. Porque a alma, ela se identifica tanto com o mundo material que ela esquece da sua origem espiritual. O caminho hermético é um processo de despertar, de lembrar de quem se é além da matéria. E vamos lá, isso é muito diferente de atrair as coisas. É um caminho de percepção, de maturidade, de ampliação de consciência. Historicamente, Hermes Trismegisto é simbólico, mas no Renascimento esses textos voltaram a circular na Europa. Marcílio Ficino foi quem traduziu esses textos herméticos e Giordano Bruno, ele expandiu essa visão de um universo vivo e infinito. A partir daí, o hermetismo ele vai influenciar profundamente a alquimia, a astrologia, a magia cerimonial, o rosacrucianismo e a cabala hermética, ou seja, ele se torna a base conceitual do ocultismo ocidental. E isso também muda a forma de se entender a magia. Se o universo é estruturado por níveis de consciência e correspondências, o ritual não é só uma superstição. Ele é uma forma de trabalhar a mente e de interagir com os níveis sutis da realidade. A magia passa a ser a aplicação das leis de consciência. E onde que o tarô entra nisso, Luna? É importante a gente ser claro. Inicialmente, o tarô não nasceu do hermetismo. Ele surge como um jogo de cartas na Europa do século XV e a ligação ela acontece um pouco depois, quando ocultistas do século XVIII estudam e reinterpretam o tarô à luz do hermetismo e também dentro da cabala hermética. O hermetismo ele fornece filosofia. A realidade, ela é consciência. A alma, ela tá numa jornada, né? E o ser humano, ele é o microcosmo. Então a cabala hermética fornece a estrutura.
um mapa dos níveis da realidade. E o tarô, ele passa a ser usado como linguagem simbólica visual dessa jornada. Os arcanos maiores, eles deixam de ser apenas figuras e passam a representar estágios de consciência. A jornada das cartas, ela espelha o processo de despertar descrito pelo hermetismo. É exatamente essa visão que muda completamente a forma de estudar tarô. Quando você entende o hermetismo, o tarô ele deixa de ser a adivinhação superficial e vira um mapa da consciência. E é nesse nível que eu ensino tarô, não como cartas soltas, mas como um sistema simbólico ligado à estrutura da realidade e da jornada da alma. O foco do hermetismo, no final das contas, é interno. Antes de buscar poder externo, o estudante ele organiza a mente. Ele compreende os símbolos, desenvolve a consciência e ele refina a percepção, entende? O poder, ele é consequência da consciência expandida, não é o objetivo central. E se você quer entender o ocultismo de forma profunda, precisa dessa base. Nos próximos vídeos dessa série, a gente vai conectar o hermetismo com a cabala hermética e depois com a magia cerimonial. E só então com os Grimórios de Salomão, para enxergar como que tudo isso forma um sistema coerente. E acompanhar essa jornada é sair do superficial e entrar na estrutura real do conhecimento esotérico. Então, se você quer acompanhar esse fio, não esquece de dar like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar os próximos vídeos. E beijos do Bafo Místico!